Amém? Sentado mesmo, querido. Como você está? Eu quero que você leia alguns versículos. Eu vou estar falando aqui, eu vou ler, vou falar rápido, então não precisa você parar para abrir a Bíblia, né? Aí você quiser anotar para depois conferir na sua casa, é só para a gente ganhar tempo, para a mensagem não ficar aquela mensagem tipo uma espada, né? Chata e comprida. Então para a gente ir logo no foco da coisa. Então eu quero ler um texto em Gênesis capítulo de número 2, verso número 18 ao 24, que diz assim, ó: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, e para este vê-lhes como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado e aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos em uma só carne. Feche os seus olhos como você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer ao teu nome, meu Deus, por essa igreja, pelas famílias aqui. Que essa palavra ela ministre ao nosso coração e fale conosco de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Queridos, falar de família é falar talvez do maior desafio que a Bíblia narra desde o princípio. É muito importante falar de família, porque nem todos sabem o que é família, para que funciona, por que de família, né? Algumas pessoas, muitos se casam e não se fazem a pergunta: por que existe família? E é interessante a gente sempre entender, porque muitas pessoas estão dentro de uma família, de um lar, mas não sabem o porquê, nem para quê. Então, às vezes as coisas começam a perder o sentido, por nós não sabemos para que aquilo serve. Então, quando nós descobrimos o sentido da instituição, família, casamento, criação de filhos, a gente começa então a contemplar o sentido verdadeiro daquilo que Deus quer para cada um de nós, né? Então a gente acaba entrando às vezes em um casamento, formando uma família, sem saber para que é aquilo. E no meio do percurso a gente começa a passar por umas lutas, algumas tribulações, e às vezes nós não temos resposta, porque a gente não sabe qual foi o motivo do casamento, qual foi o motivo daqueles filhos que nasceram, e a gente vai tentando na caminhada resolver algumas questões, mas essas questões muitas das vezes são resolvidas da maneira errada, com pessoas erradas, com gente que não entende nada de família, com gente que não sabe nada de família, e a gente acaba pegando opiniões. E nós temos um ditado que nós sempre falamos lá na igreja, que opinião todo mundo dá, agora conselhos só podem dar quem é formado naquilo que nós estamos procurando. Às vezes você chega com um problema na sua família, você chega lá no mercadinho, né? Fala assim: rapaz, eu estou com um problema. Aí o cara pergunta: o que foi? A minha mulher lá, tem gente até que bota, né? A dona encrenca. Olha o nome da mulher, dona encrenca. Aí o cara já fala assim: não, hoje em dia casamento é assim, não deu certo, larga e casa com outro. E a pessoa larga e vai largando, e vai largando, e vai largando, e vai largando. Ah, os meus filhos estão dando problema. Não, filho agora não é assim não, né? E a gente vai pegando esses pseudos conselhos, que não são conselhos, são opiniões.
E nós precisamos pegar, são conselhos. Lá no livro de Provérbios fala que o sucesso está na multidão de conselheiros. E conselho é quem é especialista, quem passou por aquela situação, por aquele assunto e foi vitorioso e tem capacidade de nos orientar dentro daquilo. E eu quero trazer o tema dessa mensagem para a família como o propósito da família. O propósito da família. Diga comigo assim: o propósito da família. Se vocês depois puderem, aquele relógio lá está marcando, né? Certinho? Aquele lá? Beleza, daqui tá. Para mim depois não ultrapassar, né? Então, existe um propósito da família. Propósito é algo interessante, porque propósito significa a intenção, um projeto. Ou seja, quando eu tenho um propósito, eu estou tendo um projeto de executar algo. Aquilo já está dentro de mim. Às vezes eu passo por um papel. É um plano. É algo que eu estou propondo a fazer e eu já sei como vai. Quando eu olho para o propósito de uma coisa, eu já vejo ele como ele estivesse pronto. Vou dar mais ou menos um exemplo para você. Quando nós olhamos, quando alguém foi criar uma geladeira, o cara não fez a geladeira e depois pensou assim: eu fiz isso aqui, mas para que vai servir? Não, primeiro ele pensou: eu tenho que fazer algo que sirva para a conservação dos alimentos, esfriar uma água, fazer um gelo, e eu vou fazer isso, e vou colocar o nome disso de geladeira. E começou a fazer o projeto e fez uma geladeira, tipo essa caixa de som. Ninguém fez uma caixa e depois pensou assim: isso vai ser a caixa de som. Não, primeiro ele pensou: eu vou fazer algo que vai multiplicar a voz do microfone, vai jogar numa mesa de som. Então, primeiro, a coisa do propósito é se pensa o que quer alcançar, se faz o projeto e depois se inicia. E nós vemos que Deus também fez isso. Deus não fez assim: eu vou fazer um boneco aqui. Está aqui. Como é que é? Adão. Mas para que eu vou fazer isso? Não. Deus fez o homem e depois fez a mulher com um propósito. Deus já sabia o que ele queria atingir. Tanto é que ele desceu e fez o boneco, depois soprou nas narinas. Então havia um projeto, havia um propósito de Deus na criação da família. No livro de Romanos, no capítulo de número 8, verso 28 e 29, eu gosto muito desses dois versículos, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus nos chama segundo o seu propósito, ou seja, segundo o seu plano, segundo aquilo que Ele projetou. Ele nos chama para darmos sequência nesse plano, nesse projeto. Então é muito importante a gente entender esse versículo. Versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de todos os irmãos. Então a gente já percebe que o propósito de Deus aqui é criar uma grande família, que se iniciou em Jesus, na imagem de Cristo. Quando ele fala lá no Jardim do Éden, façamos, a referência lá era ele mesmo, juntamente com a Trindade ali. E quando nós vemos esse versículo, ele já está falando de uma restauração futura, porque o homem havia pecado e o homem havia caído, e o inimigo tentou tirar esse propósito, esse plano de Deus, que era a formação dessa família. Mas nós vemos então que a formação da família na terra é uma grande multiplicação de filhos e filhas que formam a família de Deus. A família, então, ela é uma ideia, ela tem a sua origem em Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26 ao versículo de número 28, eu vou ler para você. Ele diz o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou, pois, o homem, a sua imagem e a sua semelhança, homem e mulher. Aqui nós já damos um chega para lá nas teorias aí, dizendo que tem gente que nasce homem no corpo de mulher, tem gente que nasce mulher no corpo de homem. Deus não fez ninguém errado, né?
Esse problema é um problema mais lá para frente, mas Deus fez macho e fêmea, já está bem dito aqui na palavra dele. Criou. E Deus os abençoou e disse-lhe: sede fecundos, produtivos, férteis, multiplicai-vos e enchei a terra de filhos. Esse foi sempre o projeto de Deus: encher a terra de uma grande família de filhos que refletissem a glória de Deus. Aí eu pergunto para você, se esse é o propósito, povoar a terra, encher a terra de filhos e filhas de Deus, será que a minha família, a sua família está contribuindo para que esse propósito seja alcançado aqui na terra? Eu faço a pergunta para você assim: se você está realmente contribuindo para que essa família de Deus cresça, amém? Sua família, será que ela tem contribuído? A minha tem contribuído para a família de Deus crescer? Porque família é projeto de Deus, porque começou no coração do Pai, amém? Diga assim comigo: família é projeto de Deus, porque foi no coração dele que começou. A família, ela vem de Deus, foi lá que nasceu. A origem da família, quando alguém te perguntar esse negócio de família, esse negócio de família não, é criação de Deus. Quem veio primeiro, a igreja ou a família? Deus fez primeiro a igreja batista manancial ou a família? A família. Ah, então vamos embora que não precisa ir mais para a igreja. Não, pare aí, que senão, porque tem gente assim. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: eu não estou vindo na igreja. Eu mandei uma mensagem para ele e perguntei: meu filho, não estou vendo você na igreja. Ele: pastor, eu estou cuidando da minha família. Eu falei: eu não entendi. Aí ele mandou de novo: estou cuidando da minha família. Eu continuo não entendendo. Qual a ligação de não vir para a igreja e cuidar da família? Não, é porque eu estou cuidando mais da minha família, por isso que eu parei um pouco de ir para a igreja. Eu falei: bom, até o meu ver, trazer a família para a igreja é cuidar da família. Está entendendo? Mas ele, na verdade, estava assistindo, era o Campeonato Brasileiro, e não estava querendo vir para a igreja, assistindo o jogo, né? Não é pecado assistir o jogo não, tá, irmãos? Fique bem claro isso. Só que a gente tem um compromisso com o Pai, e a gente não vai deixar de estar na casa do Senhor para assistir um jogo de futebol, né? Então, queridos, nós vemos que o propósito de Deus é gerar filhos e filhas. Mas o pecado, a primeira coisa que eu quero que você destaque é que o pecado trouxe sobre a raça humana uma disfunção familiar. Ou seja, aquilo que foi feito com uma ordem, pai, mãe, filho, casamento, tudo perfeito em Deus. Agora, o diabo, sabendo que era um projeto de Deus família, ele foi lá no Éden, você sabe da história, em Gênesis capítulo 3, então coloca dúvida no coração da mulher. A mulher então come do fruto. Tem gente que fala que é maçã, tem gente que fala que é uva, né? Se fosse aqui na nossa região, aqui norte, aqui seria um cupuaçu, ou seja, ou um litro de açaí, alguma coisa assim, regionalizado, né? Mas comeu do fruto, desobedeceu a Deus, e naquele momento a família tornou-se uma família disfuncional. Diga assim comigo: a partir da entrada do pecado, a família se tornou uma família disfuncional. O que é isso? Uma família que não funciona. A família disfuncional é a família que não funciona. Um carro que não anda mais, ele serve para quê? Ferro velho, né? Uma geladeira que não gela mais, ela serve para quê? Tem gente que bota gelo e coloca peixe dentro, né? Mas não foi para isso que ela foi feita. E a família que não funciona, como é que faz? Como é que fica a situação? Porque a família precisa funcionar. Então o diabo, sabendo disso, do projeto de Deus que era a família, ele entrou no meio para fazer com que a família não funcionasse. Nós vemos na primeira família, então, o caos se instalou. O filho começa a ficar com raiva do outro. Deus recebe a oferta de Abel. Caim fica invocado. Deus fala: olha, o pecado está à tua porta, compete a ti dominá-lo. Ele não vigia, vai lá e mata o próprio irmão. São os sintomas de uma família que não funciona, onde tudo era para dar certo, agora virou uma grande confusão. E nós vemos ali então que a primeira família, ela passa por esse processo de
de disfunção. A família não estava mais funcionando para o projeto que Deus queria. E nós vemos, eu gosto muito de pesquisa de dados, assim, informação. Segundo o Instituto Destiny, que é um instituto que a gente participa, que é um instituto lá de São Paulo, ele trabalha muito essa questão de pesquisa. Segundo esse instituto, 14% das pessoas da igreja, elas têm problemas espirituais. De vez em quando tem alguém que liga: pastor, tem alguém endemoniado. Pastor, meu filho vê um vulto. Pastor, meu filho isso e aquilo. A mulher viu viu o curupira, viu não sei o que, viu uma assombração. Apenas 14% das pessoas da igreja tem esse tipo de problema. 86% das pessoas da igreja, o problema delas não é espiritual, o problema é emocional. E dentro desses 86% existem dois problemas que se destacam. Primeiro, dívida. Tem alguém aqui que tem dívida? Levanta a mão. 86%, né, gente? Esse segundo que eu vou falar agora, se você tiver, você não levanta a mão. Alguém aqui tem problema na família? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que tem. Alguém aqui tem problema com Deus? Sim ou não? Quem tem problema com Deus, levanta a mão. Ninguém aqui tem problema com Deus. Se você tivesse problema com Deus, a primeira coisa que você ia fazer era nem vir na igreja. Eu vou nada, vou na casa do cidadão que eu estou com um problema, eu vou fugir. Você não tem problema com Deus, mas você tem problema emocional com a família. É aqueles perrengues de domingo. Eu não vou para a igreja porque eu estou com raiva. Aí o marido chega sozinho na igreja, ou chega a mulher sozinha, ou chega o pai: cadê teu pai? Não veio não. Aí você vai procurar saber, não é raiva do diabo, não é raiva da igreja, brigou com a mulher, ou ficou chateado. Então esse tipo de situação é que governa o meio das igrejas, porque a igreja é feita de gente. A igreja não é feita de anjo, a igreja é feita de gente. E não entender isso vai trazer uma frustração grande na sua vida, porque você vai querer resolver problemas de ordem familiar com coisas espirituais, e às vezes é com uma conversa, é com um abraço, é um perdão e alguma coisa assim. Então nós vemos que a disfunção fez com que as famílias se tornassem famílias que não estão funcionando. Pais que não sabem ser pais, mães que não sabem ser mães, maridos que não sabem ser maridos, mulheres que não sabem ser boas esposas, mulheres, e cada um defendendo o seu. Eu penso assim, eu faço assim. E nós vemos isso, que tudo isso é fruto da disfunção, que não está funcionando. Não foi assim que Deus nos formou. Mas o bom de nós sabermos isso é que em Cristo Jesus ele restaura e nos convida a nós sermos restaurados. Ou seja, nós estamos aqui e Jesus está nos fazendo um convite a voltar a ser restaurado, a nossa família, conforme no padrão que Deus constituiu a família lá no Jardim do Éden. Deus quer trazer essa família para a origem novamente, trabalhar, porque é apenas através de Deus, através de Jesus, nós temos condições novamente de sermos um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa esposa, porque só em Deus nós podemos voltar a alcançar esse padrão que foi feito pelo próprio Senhor. Nós fizemos uma formação, eu e minha esposa, na área de psicanálise, e a gente fica assim, de boca aberta, como que alguém, diz assim: eu descobri a ciência da psicanálise, que trata a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, coisa que a Bíblia já fala há muitos anos, coisa que a Bíblia fala desde o princípio. Mas existe uma coisa dentro da psicanálise muito importante, que nós somos frutos da maneira que nós
fomos formados dentro da nossa casa. Por exemplo, você é resultado do seu pai e da sua mãe, ou da presença boa deles, ou da ausência ruim deles. Mas você é o resultado disso. E aqui ninguém foge disso. Então nós vemos por aí as dificuldades que muitos de nós vamos ter na questão familiar, porque nós somos pais às vezes e nem conhecemos o nosso pai. Como que a gente vai ser pai se a gente nunca teve pai? A gente vai aprendendo. Eu vou ser mãe, mas eu nunca tive mãe. Entenda uma coisa, irmão: vó e avô são bênçãos na vida de filhos, mas eles não substituem pai e mãe. Nunca vão substituir. Porque se fosse assim, Deus não precisava fazer pai e mãe. Eu vou fazer direto o vô e a avó. Porque não, todos nós temos funções e todos nós formamos. Tem várias fases dentro da formação de uma criança, desde da amamentação até ela atingir a idade de 12 anos. Dentro desse processo é que se forma quem nós somos hoje. Tem um período quando a criança está mais ou menos com 5 anos. Eu me lembro quando a gente estava fazendo esse curso, nós tínhamos nosso menino tinha 5 anos, e ele fazia tudo que nós estávamos estudando. Por exemplo, quem é casado, se tem uma menina, a menina vai ser apaixonada pelo pai, porque na cabeça dela, o pai dela é o namorado dela, é o defensor dela. Quando é menino, ele vai ser apaixonado pela mãe. E ele fazia isso com ela. Ele falava assim: mãe, quando eu crescer eu vou namorar com a senhora. Aí a Juliana, minha esposa: que é isso, menino? Aí ela falava: não pode, porque naquele momento a formação da personalidade. E quem fica ausente de pai e mãe sofre, porque quando ele era 11, 12 anos, ele pulou essa etapa, e aí ele vai avançar em algumas áreas que ele não deveria avançar. Amém? Mas isso aí a gente vai aprofundar em uma outra oportunidade. Jesus, então, ele traz a restauração. Deus quer restaurar os maridos, os pais, as mães, no padrão original. Quem nos ensina a ser maridos e mulheres ao padrão original não é a televisão, não é a rede social, por mais que tenha muita coisa boa para contribuir, mas quem ensina é o céu, é a palavra do Senhor. E se nós conseguimos passar para você hoje, e você entender e aplicar isso na sua vida como marido, hoje eu vou falar para os maridos e vou falar para as mães, as mulheres, e amanhã a minha esposa vai dar sequência, nós vamos até domingo. Então vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, para não ficar cansativo e nem muito longo, sobre os maridos. Os maridos, eles precisam entender que ser marido é algo que o próprio Deus criou quando fez Adão e Eva. Deus fez Adão para ser um marido. Não foi ninguém que falou assim: arruma uma mulher aí para ser marido. Não, isso é uma instituição dada por Deus. E a Bíblia, ela traz uma importância em ser marido, né? Porque o marido, ele é a base da família, uma das bases da família. Então, se esse marido não funciona como deve ser, aquela família, ela vai ser uma casa que tem um lado meio que fraco. Olha, desse lado aqui nós vamos fazer com pedra jacaré, vamos colocar bastante cimento. Daquele lado ali faz só no tijolo e na terra mesmo. Quando vier um problema, aquele lado de lá está propenso a não suportar o peso. Então é importante as bases estarem formadas da maneira correta. E ser marido, primeiramente, o marido, ele tem uma função distinta dentro da família, que a sociedade rouba isso. Ele é o cabeça do lar. Quando se fala em cabeça do lar, dependendo do ambiente que você falar, as mulheres já fazem assim. Porque o feminismo está roubando do homem essa força de liderança. E quanto mais eles roubam, mais a família fica destruída, e mais o diabo bate palma. Então, restaurar o original
de Deus na vida do homem é saber que o homem precisa liderar a sua casa, ser o cabeça. Diz assim em 1 Coríntios 13, ou melhor, 1 Coríntios 11, verso de número 3: entretanto, que saibais ser o Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em Efésios 5, 23 também diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Agora entenda, irmão, ser cabeça não é ser um tirano. Ser cabeça não é ser aquela pessoa que está impondo regras somente, não. Essa questão de cabeça do homem sobre a esposa é uma questão de governo. O que o governo tem que fazer? Eles não fazem, o governo político, eu digo assim, ele não faz. Mas o que é para o governo fazer? Cuidar da população, proteger a população, alimentar, né? Livrar a população dos perigos, cuidar da cidade. Então o governo ser cabeça é mais ou menos isso. Não a visão que o mundo passa, porque o mundo passa essa visão que ser cabeça é ser abusivo, é ser tirano, não é tratar a mulher com falta de respeito. Está entendendo? Não, eu sou o cabeça aqui e tem que colocar a comida na minha mesa. Eu sou de um tempo, de uma família. Meu avô era paraibano. Meu avô era paraibano. O meu pai e os meus avós eram mineiros, daquele sistema bem rígido. Está entendendo? De ditar, só apenas ditar regra. Mas muitas das vezes o meu avô, ele passava 3 dias o cavalo amarrado na frente de um cabaré. E a minha avó falava assim: leva água lá e comida, senão o cavalo vai morrer. Porque eles não tiravam o cavalo de lá, com medo da reação deles. E ele era tido como um homem macho, não conforme a Bíblia. Ele era um tirano. E não é isso que é ser um homem segundo o coração de Deus. O marido, ele tem que entender que ele precisa cuidar da sua esposa. Quando Pedro escreveu aos presbíteros, aos líderes da igreja, ele estava falando sobre isso, sobre o cuidado, sobre o respeito, e não como se fosse um ditador, alguém que estava impondo regras. Não, era alguém que estava cuidando, que estava zelando. Tem um versículo também que fala em 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 17, fala que o homem ele tem que cuidar bem da sua casa. Está falando de ser cabeça. Agora eu te pergunto, é fácil hoje na nossa sociedade falar sobre esse tema? Isso gera briga, gera polêmica, mas dentro da família que quer visualizar o céu aqui na terra, ele precisa entender que ele tem que constituir o padrão do céu na vida de cada um dos membros da família, para que esse membro seja conforme aquilo que o céu deseja que ele seja. 1 Pedro 5,3: que os maridos não sejam como dominadores dos que vos forem confiados, antes tornando-vos modelos para o rebanho. Está falando do homem, que o marido seja um modelo para o rebanho. Hoje em dia, não sei aqui, mas lá em Porto Velho tem muito isso. As mulheres estão dando de 10 nos homens no exemplo como cristãs. Aqui não. Aqui vocês estão bebendo uma água diferente. Aqui o negócio está diferente. Aqui é os homens. Mas lá em Porto Velho as mulheres estão dando de 10. Elas estão sendo mais exemplo dentro de casa do que os maridos. Olha para o irmão que está do teu lado aí e fala assim: ainda bem que é lá, porque aqui esse camarada aqui está arrebentando, né? Então é muito importante que o homem, ele precisa entender que ele foi chamado para amar a mulher, conforme Efésios capítulo 2, verso 25, que é um mandamento divino: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, em sacrifício, santificando, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. O marido, ele tem que amar a mulher, mas amar a mulher aqui
Está bem claro, é um sacrifício de entrega. O marido, ele tem que amar a mulher de tal modo que ele entregue a sua vida como um sacrifício de Jesus na cruz. Ele está entregando a sua vida. Ele precisa entender que ele é o sacerdote, é ele que leva essa mulher, é ele que apresenta a sua família. Isso é função do marido. O marido é que faz isso, através do amor. O amor também tem que haver com a atitude de respeitar a mulher como a noiva, como Cristo ele respeita a sua igreja. Isso é amar. Maridos, amai as vossas mulheres e não tratai elas asperamente. Colossenses capítulo 3, verso 19. Que nós temos que amar as nossas esposas e não tratar elas com rispidez, com grosseria. Isso é ser um marido conforme o padrão do céu. Quem quer ser marido no padrão do céu, diga amém. Que maravilha, né? Que você quer ser um marido no padrão do céu. Outra versão diz o seguinte: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Você já viu? Como eu disse para você, eu vim de uma família que o homem não pode falar muito romântico, não. Quanto ele é mais grosso, ele é mais macho. A mulher fala uma coisa: quebra! Calma só, estou pedindo. Meu filho, quebra! E respeita. Muito grosso. Exemplo de machismo. Mas grosseria não é exemplo de machismo. O homem tem que tratar a sua mulher e tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Jesus não fala com grosseria com a igreja. É só ler a Bíblia que você vai ver o quanto Jesus nos ama e cuida de nós como igreja. Nós temos que fazer isso com as nossas esposas. O apóstolo Pedro ensinou sobre a atitude de considerar e honrar que o marido tem que honrar e ter com a sua esposa. 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei em comum lar, ou seja, vivam em paz, com igualdade, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Isso é amar, honrar, colocar em primeiro lugar os cuidados. Isso é muito importante para que a gente tenha uma família segundo o propósito de Deus. O propósito de Deus precisa ser atingido. O marido tem que ser amante da mulher. Isso aqui fala da vida sexual. Sei que aqui tem uns meninos mais novos, mas futuramente eles já têm que aprender isso. Uma vez eu estava com os jovens, aí o rapaz falou assim: não, que aqui tem uns jovens. Eu falei: eles que têm que aprender, para quando chegar no casamento já chega pronto. O que era tabu para os nossos avós, para as nossas mães, e poderia ter resolvido tantos problemas, hoje a gente tem que ensinar na igreja, porque a igreja ela é a escola de Deus para a família. Amém? Então o marido ele tem que proporcionar prazer para a mulher na vida sexual. 1 Coríntios 3, 7, 3 e 4 fala sobre isso, né? Sobre que a gente precisa, que a mulher precisa ceder o corpo dela para o marido, porque o corpo dela não pertence a ela. Assim como o marido também precisa ceder o corpo dele para a esposa, porque o corpo não é mais dele, agora pertence à mulher. Isso fala de relacionamento sexual, irmão, de terem mútuo entendimento. Nós viemos de um tempo onde as mulheres não podiam falar sobre ter orgasmo, porque isso era um tabu horrível. Meu Deus, que palavrão é esse? Fala não. A gente tem que falar isso. A relação do casamento também é para proporcionar prazer, desestressar, ter um momento bacana com a sua esposa, né? Você é um marido, mas você sabe que o homem ele é diferente da mulher, né? Enquanto o homem está vindo 200 por hora, a mulher, te acalma, calma meu filho, te acalma, porque o homem é apressado.
E a mulher não funciona desse jeito. Tem até um ditado que diz que homem é fogão a gás e a mulher é fogão a lenha, né? É entender a mulher, entender como a mulher funciona. Homem não precisa de beijo, não precisa de muita coisa para estar pronto para um momento sexual. A mulher não, é diferente. A mulher, ela precisa. Ah, pastor, mas essas coisas, a Bíblia ensina isso para nós. Isso evita, isso foi criado. Quando Deus olhou no céu e falou: não é bom que o homem esteja só. Todos os animais tinham a sua esposa, né? Não tem como dizer, o seu par, mas o homem não tinha. Está entendendo? Então, o prazer sexual, proporcionar isso é importante. Seja você de 50, 60, 70, 80. Sabe quantos anos meu pai tem? Meu pai vai fazer 80 anos, irmão, 80 anos. A minha mãe tem 71, né? O meu pai, né? Vai ficar gravado isso aqui, mas ele não tem raiva mesmo, porque o meu pai, tem vez que eu vou lá na casa da minha mãe, já está assim umas 10 horas. Aí eu falo, bato lá, pai, mãe. Aí ele já responde assim: que é? Aí eu olho pela brecha assim, ele vem lá, de cueca, brabo. Vocês não dormem, não? Vocês acham que ele está esperando o quê, gente? Ele está esperando para namorar, com 80 anos. 80 anos. Né? Bonitão, ele anda de bicicleta e namora. E a minha mãe, ele está agora, vai fazer um mês que ele está em Minas. A minha mãe falou: mas está com saudade. Ele: nada, aquele velho é nojento, não sei o que, nada, está com saudade. Rapaz, a gente fica com saudade, né? 50 e tantos anos. Claro que fica. Então é importante o marido. O marido, ele é um amante da mulher, porque ele tem que cuidar do corpo dela. Eu e a minha esposa, nós perdemos 4 quilos. Nós pesamos aqui na cidade de vocês. A gente, 4 quilos! Que maravilha! Porque nós estamos nesse processo de ficar mais magrinho. Está entendendo? Um cuidando do outro. Para a gente namorar, se cuidar. Está entendendo? Isso é maravilhoso. Porque ela é minha companheira para o resto da vida. E eu sou o companheiro dela para o resto da vida. Então ela tem que cuidar. Está entendendo? A gente assiste filme, a gente se deita e fica conversando e a gente ri, né? E isso é muito gratificante para nós. Então, ser amante da sua esposa é papel do marido. Ser provedor. Eu sei que vocês moram numa cidade do interior onde os caras são mais trabalhadores, mas em cidade de capital tem uma turma de homem que eles não gostam muito de trabalhar, não, irmão. Eles acordam cedo, 5 para meio-dia, não é 5 da manhã não, tá? 5 para meio-dia, e a mulher está trabalhando. Tadinha da bichinha, chega de noite com os quartos quebrados, e ele não está muito preocupado com o trabalho. Esses dias eu falei para um rapaz: estão pegando lá na fábrica de gelo. Ele: mas esse negócio de gelo? Mas aí, gelo, aquelas barras, mas é muito pesado, né, pastor? É um trabalho pesado, mas você não está fazendo nada. O homem tem que ser o provedor. A mulher, ela pode ganhar 20 mil reais e ela pode ter dinheiro para comprar a bolsa que ela quiser, mas se o marido for lá e comprar aquela bolsa e levar para ela, é muito diferente, irmão. É ou não é? Ela pode ter o dinheiro para ir lá e comprar, mas quando é você que vai lá e compra e dá para ela, ela sente assim: ele está cuidando de mim, ele é provedor, meu marido é provedor. Então a mulher, ela precisa. Era assim que Deus falava, era assim que Deus cuidava, colocou Adão lá para ser o provedor, cuidar das coisas e cuidar de Eva. Então a função de provedor precisa ser restaurada. As mulheres estão se matando de trabalhar e muitas das vezes os homens estão em casa, assoviando. Ou uma turma de meninozinhos que eu conheço de 35, 40 anos jogando videogame. Porque as crianças, conhece aqueles meninozinhos de 40 anos? Aqueles garotinhos de 40 anos, de 90 quilos assim, que fica jogando videogame? Tem muito. E a mulher está trabalhando. Está entendendo? Deus tem que tomar. Deus quer restaurar. Porque a gente fala do governo, a gente fala
A gente fala do governo, fala do governador, fala do presidente, fala do prefeito, fala de um monte de gente. Mas se a gente olhar para o nosso umbigo, olha, quase que entra o caipirês aqui. Umbigo, se a gente olhar para o nosso umbigo, nós não cuidamos nem da nossa casa. Estamos falando de alguém que tem que cuidar do país, tem que cuidar da prefeitura, cuidar do governo, e nós não estamos no conto de cuidar de 4 pessoas dentro da nossa casa como provedor. Então Deus, Ele quer restaurar essa questão do provedor. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, é pior do que o incrédulo. Sou crente, está cuidando da casa? Não. Então a Bíblia está dizendo que você é pior do que aquele incrédulo. Isso é muito sério, porque o teu maior bem é a tua casa. E você, marido, tem que ser provedor. Você, marido, tem que ser protetor. Eu me lembro da minha esposa falando que o pai dela, quando uma vez tentaram entrar na casa dela para roubar, e a mãe dela: João, estão entrando aí no quintal. Ele: cala a boca, senão o ladrão vai escutar e ele vai querer vir para cá. Olha o homem, está entendendo? Brabo. E a minha sogra pegou o teçado e começou a riscar a parede. E ele: faz barulho não, que o ladrão vai ver que nós estamos aqui. Ele queria ficar quieto para o ladrão. Ele é uma pessoa bacana, meu sogro é uma pessoa bacana, engraçado. Mas, querido, nós somos a proteção do homem, das mulheres. Nós somos a proteção dos nossos filhos. Lá no Jardim do Éden, Deus deu uma palavra para Adão e disse assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para lavrar e guardar. Guardar é cuidar, proteger. Está entendendo? Adão não protegeu a sua mulher. Ele lá. E a serpente só: não está sabendo não essa fruta? Não, menina, pode comer, lá que você é bobo. E ele não protegeu. Deus chamou o homem para ser o protetor. Eu conversando com o pastor hoje, né, que a gente tem filha praticamente da mesma idade, né, eu até perguntei da Júlia: tu ainda lembra da Laís? Ela lembra. E as conversas praticamente é as mesmas. E eu tenho a Laís e tem a Giovana, que tem 16 anos. E as bichas são bonitas, então a gente tem que estar protegendo. Sempre estou falando: princesa, né? Olha como é que vocês são tratados aqui. Para de levar vocês, tem que ser no mínimo alguém que faça o que a gente faz. Ou melhor, para fazer pior não. Porque vocês são lindas. Olha, vocês vão ser... todas as duas querem ser psicóloga, né? Uma vai começar agora, a outra ainda não terminou. Vão ser psicólogas, vão ser mulheres abençoadas, né? Vai casar com um homem maravilhoso, protegendo a gente todo tempo. Quem é aquele menino? Filha, quem é aquele menino? Ah, é um colega meu, pai. Colega? Eu não sabia que não tinha colega. É que colega. Hoje eu me lembro do meu tempo que para me arrumar 5 amigos era uma luta. Aí eu vejo alguém falando assim: graças a Deus eu consegui 10 milhões de amigos. Meu Deus, eu não consigo nem 5 direito. O camarada consegue 10 milhões numa rede social. Na verdade, o conceito de amizade mudou, né? Então a gente protege, é o homem que protege. E você tem que, às vezes, ser duro com seus filhos, né? Esse é o lado do homem, porque a mulher é mais emotiva e ela já chora. Então o homem às vezes é duro, e aquela dureza, ela atinge a gente, o nosso coração fica... Mas é preciso. Eu me lembro, quando eu era adolescente, todo mundo da rua ia para o carnaval, a banda do Vai Quem Quer. Oh, misericórdia. E o menino da rua disse: tu vai também? Eu vou. Todo mundo se arrumando e botando peruca. Nesse tempo eu não era crente. Eu botei meu tênis, quando eu saí no portão, meu pai falou assim: tu vai para onde? Eu falei: eu vou para a banda do Vai. Eu falei: banda do Vai Quem Quer. A banda do Vai Quem Quer. Tu vai ficar querendo mesmo. Bora, passa para dentro. Tu vai ficar querendo. Você não vai. E eu não fui. Está entendendo? Ele estava me fazendo bem. Então o homem tem que ser protetor, provedor, ele tem que amar, tem que fazer essas coisas. Mas existe também o papel da mulher, que eu quero ser rápido para a gente fechar aqui e orar.
O papel da mulher também é importante dentro da família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê que a mulher sábia, em Provérbios capítulo 14, 1, diz que ela edifica a sua casa e a tola, ela destrói. Então é muito importante. Dois tipos de mulher, uma sábia e uma tola. Aqui eu sei que não tem mulher tola, aqui não, mas lá para onde eu vim tem. Aqui só tem mulher sábia. Diga, é verdade, pastor. Aqui em Matupi só tem mulher. Glória a Deus. Mas existe aquelas mulheres que ela destrói, porque ela não motiva o marido, ela desqualifica o marido. O marido às vezes está passando por um problema, ele chega em casa, ao invés dela levantar a autoestima do marido, fala assim: também tu é assim, tu é assado, tu não toma uma posição, e a mulher, tem mulher, não sei se você já viu, mas tem mulher que ela é uma metralhadora, e o homem fica assim, acabou. Ali é o princípio de um fim de um relacionamento, é quando começa esse tipo de coisa. A mulher sábia, ela usa bem as suas palavras, ela sabe o valor que ela tem. Provérbios 12, verso 4, fala também que a mulher virtuosa, ela é a coroa do marido. Olha que coisa maravilhosa. Se a coroa fosse um negócio feio, ninguém colocava na cabeça, a gente colocava debaixo do pé e andava arrastando assim para ninguém ver. Mas coroa já é coisa de colocar na cabeça, porque a gente quer mostrar que a gente tem coroa. E está dizendo que a mulher sábia, ela é a coroa do marido. Significa que o marido que tem uma mulher sábia, ele quer mostrar ela para todo mundo, dizendo: a minha mulher, olha, você precisa conhecer a minha mulher, pensa na mulher. Ele quer mostrar porque a mulher dele é sábia. Esse é o padrão de Deus para a mulher, para a esposa. Uma esposa sábia. A esposa deve ser ajudadora. Foi para isso que Deus fez a mulher. Fez a mulher para ajudar. E ajudar, irmão, não é ruim. Ajudar. Se nós estamos aqui com essa caixa de som, a caixa de som está bem sucedida, mas se não fosse aquelas correntes, aquele grampozinho ali segurando, a caixa de som talvez não atingiria o potencial que ela está atingindo para nós ouvirmos hoje. Porque ali há uma ajudadora, que são as correntes, para proporcionar isso. Talvez ela esteja recebendo a maior carga de peso ali, mas ela tem um valor dentro dessa ação. A mulher, dentro do relacionamento, do casamento, ela como ajudadora, ela não é menor do que o marido, muito pelo contrário. Quando você ajuda o seu esposo, você está cumprindo com o propósito que Deus te fez. Não ajudar é descumprir o propósito, ajudar é cumprir o propósito. Disse Deus então, versículo 18, Gênesis 2: disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, falei uma disjuntora idônea, uma pessoa correta, uma pessoa que realmente vai ajudar o homem. Então, ajudando o homem nas tomadas de decisão. A mulher vai ser ajudadora em várias coisas, na tomada de decisão, como eu falei para vocês no negócio da mulher sábia. Se a mulher não for uma ajudadora, na hora de tomar uma decisão, ao invés de ela ajudar o marido, ela vai destruir. Lembra de Abigail, 1 Samuel, capítulo 25, versos 37 e 38? Abigail, ela era mulher de Nabal. Ela era uma mulher sábia, que falou sobre Nabal, sobre as terras que ele deveria vender para o rei. Ela deu um incentivo. Ela estava mostrando: olha, era mais ou menos assim que acontece quando a mulher fala com a gente: olha, eu estou vendo por esse lado, não é bom você comprar aquele terreno, tal, porque isso e aquilo. Nabal não deu ouvidos para Abigail. Sabe o que aconteceu com Nabal? Alguém sabe o que aconteceu com Nabal? Ele morreu. Com quem que Abigail casou depois? Com o rei. O rei olhou para ela e falou: poxa, essa mulher é uma boa mulher, é uma mulher sábia, porque ela
tentou ajudar o marido dela, ele não quis. Vou casar com essa mulher, vai ser minha esposa também. E Davi casou com Abigail. Na verdade, ela foi abençoada. Quem perdeu foi Nabal. Perdeu uma oportunidade de ter uma mulher que deu uma boa ajuda para ele tomar decisão. Então é importante muito isso, que a gente veja isso. Queridos, então Deus olhou, né? Aqui nós estávamos lendo em Gênesis 21:12, onde Deus fala sobre Abraão. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamado a sua descendência. Nós vemos ali que Deus fala para Abraão: olha, observa a Sara e atende a Sara. Ouve o que ela está falando. Eu não sei se já teve alguma mulher que falou algo para o marido muito importante, que ela estava vendo que o marido ia quebrar a cara. Amor. Aí depois o marido vai e faz. Aí ele chega em casa bem assim. E aí, deu certo? Aí a mulher sabe que não ia dar certo. Já aconteceu com alguma mulher aqui tentar ajudar o marido e o marido não sabe de nada não. Aí o marido vai lá e bate com a cara na parede e volta mansinho, né? Amor, eu te falei, minha filha, que não era assim. É verdade. Então a esposa, ela ela ajuda o homem na tomada de decisão. Ela é submissa. Talvez a palavra mais pesada para a nossa geração de mulheres é a palavra submissão. Parece que ser submisso é como se fosse alguém que não prestasse. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês que a gente fala lá na igreja. Não é nem toda. Tem gente que fala assim: você trabalha? A mulher fala: trabalho só em casa. Aí tem gente que fica assim: como se o trabalho em casa não fosse algo de valor. Queridos, eu quero dizer para você que tanto a mulher que trabalha fora como trabalha em casa, todas elas têm valor. Não, você que só cuida da casa, você não é menor do que nenhuma mulher que cuida de um grande negócio, não. Você está fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão. A pastora hoje, Juliana, no momento ela está só cuidando de casa. E não é fácil não, né, minha filha? Porque ela gosta de cuidar. Ela gosta da casa cheia de gente. Tem dia, irmão, que eu saio, quando eu volto de longe, eu vejo moto, carro, eu falo: Jesus. Chego lá, tá aquele monte de gente. E ela gosta, né? E ela fala e faz comida, né? Ela é um pouquinho mais nova do que eu, uns 12 anos. Então ela tá num ritmo. Eu já tô indo pros 50, né? Tô indo, ainda tô um pouquinho longe, mas daqui uns dias vamos chegar lá. Então ela tá com aquele gás. Aí eu, meu Deus, eu vou chegar em casa, eu vou dormir. Quando eu chego em casa, tá assim, ó, de gente. Amém? Mas ela me ajuda muito. Na verdade, toda vez que ela fala amor, eu já fico assim: ai meu Deus, lá vem essa mulher falar isso. Nem adianta agora continuar, porque ela já começou. Tá entendendo? E a mulher, então ela tem que ser submissa. E submissão não é ser escravo ou Amélia, não. É alguém que está ajudando na missão do esposo. As mulheres sejam submissas, diz a Bíblia, ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também sua esposa está sujeita ao marido. A igreja não está sujeita a Cristo como um capacho, não, irmão. Nós estamos sujeitos a Jesus em amor. A esposa também está sujeita ao marido em amor. 1 Pedro 3:1: mulheres, sede igualmente submissa. Diga: Deus colocou na minha mão a função de administrar o lar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu pudesse nem pegar em dinheiro, era um favor que eu tinha na minha vida. Mas a gente precisa, né? Deixar tudo na mão da minha esposa. Não, fica aí, tu compra. Porque ela sabe, às vezes eu saio, aí ela: amor, tá faltando isso. Então se tiver com ela já Pix, não sei o que, compra ali, liga no mercado, alguém vai entregar. É claro que tem algumas que falam assim: opa,
estou com o cartão agora na minha mão, deixa comigo. Mas a mulher, ela foi chamada para ajudar o homem na administração. É uma parceria que ele está fazendo, o homem e a mulher, administrando, cuidando das coisas do lar. E nessa parceria, com o casamento, nós temos então o homem cabeça da mulher e a mulher administrando bem. Eu não sei lá em casa, às vezes, quando faltam as coisas, mas a minha esposa sabe, né? Ela só fala para mim assim: amor, tá faltando isso, quando ela não está com dinheiro. Porque quando ela está com dinheiro, eu nem sei se faltou, porque ela já compra, já desenrola, já faz isso e aquilo. Às vezes eu chego lá, eu vejo às vezes um tênisinho com um dos meninos: olha, tênis novo. Eu já sei que ela comprou, porque se ela for esperar eu comprar, eu não lembro, irmão. Eu não lembro, né? Às vezes ela manda mensagem quando eu chego em casa, depois de 1 hora que eu estou lá em casa, que eu vou ver: ah, tu me mandou mensagem, né? Passa nisso, passa naquilo. Quando ela sai eu até fico assustado. Quando ela sai na moto, ela vem com um monte de sacola, tipo aquela tipo um passarinho com a asa aberta, um monte de sacola na moto. Então a mulher, ela tem esse valor. A Bíblia se refere à mulher como donas de casa, e nós encontramos esse tipo de afirmação tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos a viúva que hospedou Elias, né? Em 1 Reis 17, e na Epístola de Paulo, que ele escreveu a Tito, também nós vemos as mulheres de forma, né, generalizadas, cuidando ali de Paulo, cuidando dos apóstolos, em Tito 2:5. Então as mulheres, elas são excelentes administradoras também. Lá Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. E eu quero, acho que terminar aqui falando sobre a mulher como amante do seu homem. Muita mulher que tem dor de cabeça todo dia, né? O marido encontra assim, dor de cabeça. Tem marido que quando ele vai deitar, ele já leva: o anador está aqui, irmão, bebe aí. Não estou com dor de cabeça, mas já está aqui o anador. E tem muita mulher que ela acaba se privando de uma relação sexual bacana com o marido. Isso é uma coisa que tem acabado com muitos casamentos. Às vezes ela está doente, está com algum problema emocional, ela não se abre com o marido, e aí a vida sexual não tem aquele resultado bacana, e isso acaba empurrando o marido para um caso extraconjugal, e aí as coisas vão desandando, porque Deus chamou a mulher, o corpo da mulher, para ser do homem, e do homem para a mulher. Isso é viver o padrão de Deus na terra. Eu teria aqui algumas coisas para falar, mas a gente tem amanhã e depois para falar. A gente vai encaixar, vai fechar no domingo. E eu queria falar isso para você. Deus, Ele tem um propósito na sua família, e é preciso levar essa família de volta à origem, porque lá na origem está o verdadeiro propósito da família. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Espero que você tenha entendido um pouco. Quando eu casei com a pastora Juliana, a gente veio de um casamento. Eu era viúvo e casei com ela, né? Já estava viúva há um tempo e me casei. E eu pensei assim: meu Deus, né? Vou começar de novo. Fiquei viúva, agora eu vou casar, começar de novo uma nova fase da minha vida. E eu falei isso com um pastor amigo meu. Ele falou assim: vai ser melhor agora. Eu falei: por quê? Porque agora você não vai cometer aqueles erros que você cometeu, que você já sabe que não vai funcionar. E realmente nós estamos vivendo uma sociedade onde o diabo está destruindo os casais com questão de problemas, e a gente torna a cometer os mesmos problemas com filhos, com casamento. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para trazer essa visão do original de volta. Olhe lá para o Éden, onde Deus começou, porque lá está toda a origem, todo o padrão de como Deus quer uma família com propósito.
Eu não sei como você está como marido, como esposa, não sei como você está na sua família, mas eu quero nessa noite dizer para você que você só vai permanecer com a família longe do propósito de Deus se você quiser. Você já viu assim, já passou na vitrine assim, ouviu na internet aquele bolo bem gostoso que você fica com água na boca assim, você está sentindo o gosto ali de verdade? Não está. Aí você, lá embaixo está escrito assim, 1 copo de açúcar, 1 litro de leite, calda não sei o que, toda a receita. Aquilo lá ele enche a sua barriga? Não enche. Como que você precisa para sentir o gosto verdadeiro? O que você precisa? Precisa pegar a receita do jeitinho que está lá e fazer do jeitinho que manda. É assim que nós temos que fazer. Pegar a receita da família. Existe família perfeita? Claro que não. Mas existe família feliz, famílias que glorificam o nome do Senhor. Então você vai pegar a receita. Como é que o marido tem que ser? É assim. Como é que a mulher tem que ser? É assim. A família tem que ser assim? Beleza, então eu vou fazer assim, do jeito que está aqui no padrão de Deus. E é impossível não dar certo. Se você alterar, aqui está dizendo 2 copos de açúcar, eu só vou colocar só meio. Vai sair do jeito que está lá? Não vai, porque você alterou. É isso que acontece, a gente está querendo alterar a receita da família e quer ter o resultado que Deus estabeleceu. Não vai, nós temos que fazer a receita de Deus. Fica próximo aí da sua família, se você puder, estiver perto. Eu quero que você ore agora com a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui cada família aqui representada, Deus, cada homem, cada mulher, filhos e filhas, casamentos. Ó Pai, nós queremos aqui apresentar e declarar a Deus que um tempo novo está chegando sobre a vida de cada família. Um tempo de aprendizado, um tempo, meu Deus, de empatia entre os membros da família. É tempo de compreensão entre o marido e a mulher. É tempo de, meu Deus, voltarmos a termos as funções como nós fomos chamados. Que o marido funcione, que a esposa funcione, que a família funcione e que a glória do Senhor esteja sobre cada família. Meu Deus, que o Senhor venha tirar todos os empecilhos, todas as dificuldades e que o nome do Senhor seja exaltado sobre cada família. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.